E bora falar de corrida? Você está ouvindo aqui no podcast o seu Bora Falar de Corrida. Você está vendo então a reprise do Bora Falar de Corrida no Instagram, independente de onde você estiver vendo, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, professor Rodrigo, junto com a melhor profissional de educação física do mundo, professora Simone. A gente entra aqui para a gente falar de corrida, de treinos, de vida, enfim, bora falar de corrida, é resenha. Então sejam todos super bem-vindos, ou à reprise ou ao vivo. Então que bom que vocês estão aqui. Vi que o Jeff já está aí, Reginaldo também, Lu chegou aí, tem uma galera chegando. Professora Simone, venha para cá. Aqui, atenção. E é isso aí. E Bom bora falar de corrida, né, prof? dia! Ótimo dia, melhor Bom agora. dia! Deixa eu arrumar Bom aqui que eu dia! fiquei fora de ângulo. Eu também tô torta. Bom E dia! aí, E beleza aí, mestre? pura? Na correria máxima? Correria máxima. A gente sai hoje às 10 para 5, tô com uma cara de amassada, olha os cabelos. Aí eu Olha falei, tô chegando em os casa. cabelos. Que diferente é essa aí? Que foi? Essa camiseta aí, diferente. É do Experience. Ah, é do Experience. Ah, eu acho essa camiseta linda, gente. Olha nós Esse desenhando. é nosso evento Parabéns, hein, DCE Paulão? 2024. Aniversário do nosso Escobar ontem. Paulão, Paulão ficou mais velhinho, mais experiente. E aí, Ó, mestre, vamos tudo fazer um bem? super brinde para Opa, começar? vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aquecer os motores. Eu tô meio desconcertada. Calma aí que eu tô entrando em órbita ainda, Acabou gente. de Peraí. chegar em casa, né? Ele falou, vai fazer xixi. Eu falei, tô indo pro banheiro agora. Tô Ai. falando que a Simone falou assim, em 3 minutos eu tô em casa. Falei, calma, a gente pode começar mais tarde. Não, 8 horas a gente começa. Falei, tá bom, enfim, até eu trazer. Ah, Tá já tudo vai bom. entrando em casa, já vai jogando mochila, riando a calça com a outra mão, né? E vai lá, vai pra vida. Ah, não, a gente tem Bastidores, que aprender a parar e bastidores. respirar Vida tudo, né? real, né? Vida real. Mas tem dia que hoje é terça-feira, geralmente é um dia mais corrido pra mim. Mas é bom, sabia? É bom. A gente tem que dar uma cutucada, levantar o Faz a gente astral sair e. do lugar, né? Faz a gente sair da bendita zona de conforto, né? Faz aquele Tem, comodismo básico. tem coisa que É. faz, que obriga a gente a sair do lugar. Não tem jeito. Ou vai ou Olha vai, só que né? tem uma frase muito legal do livro do Insight que ele fala: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão, né? Quer dizer, às vezes a gente fica tão acomodado, só reclamando das coisas e aquilo que não tá legal. Ontem, inclusive, foi dia de reclamar, né? A gente tem um grupo para corrida, para algumas corridas, né? Tipo, vai correr a SP City, tem um grupo da SP City, vai correr a Roca, tem o grupo da Roca. E tinha saído, eu não tinha feito inscrição da Roca ainda, porque eu não sabia se ia poder correr ou não. E aí o que aconteceu? O último lote tá um preço muito caro. E ontem eu tava falando, falei, gente, isso é um absurdo. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer um consórcio, né? Vai pagando as parcelas. E é o que tá acontecendo, né? Esse negócio de venda de lote. E aí eu comecei a brincar e falei, ó, gente, eu só vou ficar de vocês. Porque senão eu ia ficar dormindo na minha casa. Mas Eu você vou deu para uma boa acompanhar os alunos ideia, mesmo. um novo mercado, hein? Abrir um consórcio para inscrição de corrida. Você faz assim, ó, por exemplo, na hora que acabar a Rock, Sorteio. 2 semanas já vai abrir inscrição de novo. Então, mas tem gente que está fazendo isso. Compra, no ano seguinte vende pelo triplo do preço. Investimento está melhor que vem ações de corrida. Olha aí, Antigamente ó. Gente, a gente nova, chamava nova isso dica de de. cambista, né? É, então, Hoje em pois dia é é. oportunidade, né? Hoje em dia Hoje, não. não, hoje em dia é venda por lote que chama. É, Tem cambista que fazer isso. corrida Chega aí na que porta dá. do ingresso, tá lotado e os ingressos tudo na mão do cambista. Aí paga mais caro. Pô, não é Você justo. sabe o que é interessante? Ontem ainda fala que tem corrida aí que quando chega no último lote já tá 500 pau. Eu falei, é uma pena, porque quando a gente para pensar que a corrida, ela também é uma ferramenta para incentivar as pessoas a se sentir melhor, descobrir seu valor, incluir, né? Ela é uma ferramenta utilizada até para terapia. E, cara, participar da prova é estar com seus amigos, é fazer as coisas de maneira correta, oficial. Aí mete uns preços assim meio absurdos. Já tá todo mundo comentando da São Silvestre, né? E tem até bolão de quanto vai ser. É muito triste isso, realmente é muito triste. E aí tanto que o Herculano falou assim, eu queria fazer uma prova, eu esqueci qual foi que ele falou e tal, e tava um valor, assim, era um absurdo, era tipo beirando 500 pau. Aí ele falou, desisti, acabei indo pra prova
do Gonzaguinha, que era 149. Então, é isso, né? Acaba excluindo, acaba montando nichos. E a corrida, ela tem que ser inclusiva, Vai né, cara? elitizando A corrida, muito a corrida, né? A ela, corrida é tão popular, né? exatamente, ela tem Até que que ir tá muito além elitizando. disso. É, Exatamente. Eu fiquei muito chateada, infelizmente. porque ainda falei pra galera, assim, fico triste porque é uma prova que eu fiz ano passado que eu gostei muito e incentivei todo mundo aí, né? E ela é uma prova bem interessante, porque para quem vai fazer SP City, ela encaixa na rodagem, ela Encaixa encaixa no na treino, planilha. né? Como se fosse um É, treino especial, 42 né? encaixa 30, 21 encaixa 15. Mas é isso, né? Porque às vezes eu falo assim, eu comprei no passado por tanto. Sim, mas tem gente que não tem, às vezes, o dinheiro naquele dia. Antigamente você fazia inscrição, quando acabava, acabou, né? Não tinha esse negócio. Ano passado, a loucura que foi para fazer uma São Silvestre, todo mundo comentando, tio Michael, Marcel, Pasteleiro, todo mundo comentando, todos os canais de corrida falando sobre isso, né? E cria uma sensação desnecessária de mal-estar em todo mundo. Cria um desespero nas pessoas, cria até uma competição ridícula, né? Para que isso? Eu acho que a gente tem que tá saindo um pouco do propósito. Eu brinquei ontem, eu estava chateada, conseguido fazer essa Silvestre, vi tanta gente reclamando. Eu consegui porque a Joaninha conseguiu para mim. Eu lembro que na época o Nest estava aqui colocando papel de parede e a gente tentando, celular, computador, e não conseguia, né? Então eu acho assim, é uma coisa triste a se pontuar, porque a corrida ela tem que estar além disso daí. Eu sou contra correr de pipoca, não acho legal, né? Tem toda uma estrutura. Até o Herculano falou assim: dependendo do lugar onde vai ser a prova, a pessoa paga para interditar aquele local, né? A organizadora da prova falou assim: mas nada justifica você vender a 175 e depois ir para 340, né? Mas enfim, é, quem não chora não mama, né? Quem pode vai lá, paga. É Eu, isso eu, aí. eu ainda fiz a minha inscrição por boleto, né? Aí eu falei, pensei. Aí o Enio falou assim: pô, se nós dois vai dar pra comprar um tênis do bom, do cara, que também é outra coisa, né? Aí eu falei, pô, é verdade. Teve inscrição que a gente abriu mão porque eu falei assim, cara, às vezes dá até pra você fazer inscrição e ir pra um outro lugar, né? Faz um turismozinho legal. Mas enfim, é só um desabafo. Porque Não, a mas Avenida Pelas mas Flores, ela faz tá parte esse atacada. desabafo porque faz a gente pensar se vale a pena. É literalmente a palavra é essa, vale a pena. Às vezes vale, às vezes a gente põe na ponta do lápis, tem coisa que não vale a pena. Eles Mas tem pegam coisa que não dá para pôr pelo na ponta do emocional. lápis, né? Às vezes é um sonho, cara, às vezes é um sonho da pessoa e, pô, esse sonho custa caro, financeiramente custa, mas vai me deixar feliz com essa realização? Vale, cara. Então, vai lá e paga o preço, né? Então não tem muito o que fazer, né? Ah, É, vamos fazer uma greve, eles vão baixar mas o preço. não Então, cara. tem. Mas assim, o que eu tava falando é que assim, os caras parece que fazem de propósito, né? Porque aquele esquema que aconteceu na São Silvestre, liberar um lote por X, a gente sabe que São Silvestre é uma prova extremamente popular. Não só popular no conhecimento, como popular nas pessoas que participam, né? E de repente, você imagina agora com a centésima, com essa propaganda toda, né? Essa coisa da cultura da escassez. Porra, a gente é um país que. A gente é um povo que já tá tão sofrido por tanta coisa. A corrida era aquele prazerzinho bom, né? Era estar ali com os amigos, era orgulhar de estar vestindo aquela camiseta. E de repente tá saindo, tá parecendo assim, beleza, nós vamos lançar o produto da estrela, né? Então é aquela coisa, só vai, né? A gente vai ter que andar, pedir uma voltinha para dar na bicicleta do vizinho, porque o nosso pai não tem dinheiro para comprar. Então, né? Então nós Você, estamos mas repetindo ó, eu valores vou, dos vou quais fazer nós o papel, vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, tá? Ó, a Mirta escreveu, como diz o Bicudo, prova é treino de luxo, é verdade. Ó, antes de eu falar o que eu ia falar, eu já vou falar de preço, deixa eu só fazer um reconhecimento rápido aqui. Eu vi que a nossa aluna Ana Paula Rosa entrou aqui, e Ah, ontem a não gente recebeu vi uma ela mensagem tão entrar. carinhosa dela, que ela assiste, muitos de vocês assistem esse nosso conteúdo do Bora Falar de Corrida gravado, né? Ou no Spotify, ou no Instagram, ou no YouTube, a gente sobe lá. E ela falou, nossa, essa live foi para mim e tal. E ela compartilhou com a gente, comigo, com a Simone, com o nosso time, a conquista dela de ter conseguido correr direto 4 quilômetros. E estava radiante com isso, estava feliz com isso. E, gente, a gente tem que comemorar cada vitória nossa, Nossa, tá? Comemore, a minha cola celebre, de hoje. porque, Então, isso cara, é aí. tão importante, é tão bonito isso, porque tem gente que,
Recentemente eu recebi um vídeo do Hermes, né, um depoimento do Hermes, e junto com esse depoimento tinha um trecho dele no comecinho do programa comemorando correr 2 minutos direto. 2 minutos. E tem que comemorar, cara, porque não é fácil. Eu recebi ontem uma mensagem de um aluno: ó, professor, eu fui na prova domingo, consegui fazer a prova, era uma prova de 10 quilômetros. Ah, mas meu resultado não foi tão bom, mas eu fui. Tava meio, né, meio borocochô, assim, com o resultado dele. Eu falei, cara, a primeira vitória que você teve foi ter saído de Com casa e ter ido certeza. fazer a prova. Cara, isso já é uma vitória, já é para comemorar com você, cara. Parabéns para mim, que eu saí de casa, eu fui até lá, eu corri a prova. É uma experiência e tanto, né? E muita gente estava em casa, dormindo ainda essa hora. Então a gente se cobra demais, sabe? A gente tem que comemorar cada passo, cada vitória. Então, parabéns para todos vocês, você aí que está me assistindo, está ouvindo a gente. Você tem uma pequena vitória hoje. Comemore, cara, celebre, porque é de pequenos em pequenos passos que a gente chega muito longe. A gente não chega longe do nada, né? E tem percalços no caminho, tem dificuldade no caminho, como qualquer treinamento físico, como qualquer processo de emagrecimento, como qualquer aprendizagem, como qualquer empresa, cara, tem altos e baixos, tem subidas e descidas. Então, assim, celebre cada oportunidade que você puder. Lembrei disso. Agora, voltando para o gancho da, pô, as inscrições são caras e as organizações cobram cada vez mais caro. Vou fazer o advogado do diabo aqui. Gente, fazer evento custa também muito caro Não, para com eles. certeza. Tá Isso com cada vez certeza. mais caro tudo. Material tá caro. A gente faz, né? Às vezes, material para os alunos do Bora Correr. A gente tem a nossa lojinha, né? Então, o nosso manto sagrado, que todo dia alguém pede: eu quero comprar a camisa do Bora Correr, Ai, como é que eu faço? A uma gente só aluna ontem me vende perguntou, eu falei, chama a Lili. a gente só vende para alunos e, É. cara, e mesmo assim, de vez em quando, a gente faz toda uma logística. Eu tô com, só você ter ideia, eu tô com caixas aqui em casa, que logo logo a gente vai separar, Chegou, tá chegando as coisas que a gente ei. encomendou, que atrasaram, o fabricante atrasa, e matéria-prima custa caro. Então, cara, custa muito caro organizar uma prova. Imagina uma São Silvestre, que, cara, são 40 mil pessoas, a logística é absurda. Gente, dá trabalho, contrata-se muitas pessoas e custa muito caro fazer. Então, eu não acho, de verdade, tá? Não defendendo, eu não sou amigo de nenhum organizador de corrida, nunca É, organizei uma prova de corrida de rua, tenho rabo preso com absolutamente nenhuma marca, patrocínio, nada. nunca Mas ganhou eu inscrição posso para nada, né, imaginar que mestre? dá muito trabalho e custa muito caro fazer tudo isso. Isso a gente Então, o sabe, cara com certeza. precisa cobrar o valor da inscrição, aquele valor. Não é uma surpresa, tá lá no site, o preço é X. Compra quem quer. O tênis com placa, é um absurdo custar R$ 1.500. O preço tá lá, compra quem quer. Ah, mas eu queria poder comprar. Cara, o Exatamente. mercado capitalista é assim. Eu não tô falando mal do capitalismo, imagina. Mas, cara, não adianta a gente ficar reclamando também que, puta, cara a inscrição da prova. E eu tô indo até contra o que a Simone falou e eu defendo a Simone. Mas eu entendo também o outro lado. Falei que ia ser advogado do diabo, né? E, cara, tudo tá mais caro. Gasolina tá mais caro, comida tá mais caro, remédio tá mais caro, inflação. Isso é no mundo inteiro, não é no Brasil, não. Custa muito caro. Então, cara, é difícil para o organizador. Não acho que o organizador da prova, ele tá. Todos eles estão andando de Ferrari, todos os organizadores de prova estão Sei. milionários. Não, cara, os caras, ó, matam um leão por dia, cara. Às vezes tem patrocínio, às vezes não tem, às vezes o patrocínio é só uma parceria, não põe dinheiro. Então, assim, é complexo o negócio. O mundo por trás das cortinas. A gente só olha o palco. O bastidor a gente não conhece. Eu conheço um pouco do bastidor de organização de prova. Dá trabalho, custa caro. Outro dia um cara me chamou para eu ajudar ele, queria me contratar para ele organizar provas de corrida de rua. Ó, fechei um contrato com as prefeituras e tal, quero te colocar junto, vamos fazer. Eu falei, meu amigo, eu não vou entrar nesse vespeiro aí, porque o bicho é feio. Organizar um evento, a gente organiza evento para os nossos alunos para 200, 300 pessoas, cara, que é um evento teoricamente pequeno, para a gente é gigantesco, dá um trabalho enorme, custa caríssimo fazer. A gente normalmente empata, às vezes fica até um pouco no prejuízo, porque a gente quer fazer esse evento. E imagina organizar uma prova com 10 mil pessoas, 20 mil, 50 mil, sei lá. Não, isso a gente Então, sabe. assim, a gente tem que olhar com mais carinho também para esse outro lado, gente, porque tudo dá trabalho e custa caro. Então, é o mundo, né?
a gente sabe disso, né? A gente até estava conversando exatamente sobre isso. Ontem o Herculano até explicou. Tem prova, por exemplo, que você vai pagar um valor por um local, tem prova que você vai pagar mais caro por a outra. Até o pessoal falou assim: nossa, nem sabia que existia essa diferença. Falou assim: você poder interditar uma marginal é um custo maior do que interditar tal, tal, tal. Mas aqui o que que acontece? O que que a gente está falando? Depois que começou essa política de venda por lotes, começaram a haver coisas muito abusivas, né? Então Sim. a gente fala assim: vamos dar uma equilibrada na balança, porque senão a gente começa a excluir e começa as corridas que a gente gostaria de participar, né? Eu tenho condições de pagar, mas a gente sabe que tem pessoas que gostariam de participar de uma prova e acabam sendo excluído. Ah, e são provas que estão lotadas. São provas que estão lotadas. E a gente sabe que pelo montante de pessoas, você vai ganhar pelo volume, né? O que a gente estava questionando ontem não é o valor da prova. Eu acho justo. A gente sabe que dá trabalho. Bom, vocês organizaram o BCE. A gente sabe, muitas vezes a gente tem que colocar dinheiro do bolso. Eu fui coordenadora de academia e, gente, quando tinha que participar de prova e levar aluno, eu lembro que na época os alunos me ligavam a cobrar porque não achavam onde estava a barraca. Até eu lembro que o Enem falava assim, cara, você precisa parar com isso. Porque na época era 400, 500 pau. Na época, hein, gente? Nós estamos falando aqui de 2004, 2005. 450 pau só de conta de telefone. A gente tem que botar dinheiro no bolso. Mas o que a gente estava falando é sobre, que nem a Preta falou, por que tanta discrepância nos lotes, né? Bom senso. A gente só pede um pouco de bom senso para que a gente possa realmente lembrar que a corrida ela tem que ser inclusiva e não seletiva, né? Porque parece que, tipo assim, daqui a pouco nós vamos ter as corridas dos pobrinhos, nós vamos ter a corrida dos riquinhos, né? É uma discussão que já está sendo gerada em relação a isso. Todo mundo teria que ter esse direito. Claro, você não vai cobrar um valor tão barato. Mas hoje em dia, se a gente parar para pensar que o grande público da São Silvestre muitas vezes não tem nem condições de se inscrever, tem muita gente que vem de fora, paga hotel, gera renda para a cidade toda, né? Tem o papel do governo nisso, né? Não precisa ficar só a cargo das instituições. Então, a ideia que a gente estava comentando ontem era justamente sobre isso. Por isso que a gente fala, sou contra correr de pipoca, isso é um absurdo, né? Que as pessoas falam assim, ah, eu vou correr, mas eu não vou pegar água. Cara, não é só água. É justamente É a isso. São as pessoas que experiência, estão. né? Não, e são as pessoas que estão trabalhando lá, né? Acordaram. É desde o cara da CT que vai estar lá para fechar o trânsito, até o último que está varrendo a rua da casca de mexerica, que provavelmente o outro também jogou no chão. Mas o que a gente estava falando é sobre isso. Essa coisa de tomar cuidado para não ficar elitizando demais uma coisa que existe para ser acessível para todo mundo, né? Tanto que em outros países é assim. Qual é o preço? Calcula-se. Qual é o preço mínimo que nós vamos cobrar? X. Não é o que acontece no espetáculo, né? O valor do ingresso é em relação à posição, né? Então, eu acho que assim, a minha reclamação, vamos dizer assim, a minha observação é em relação a isso, essa discrepância de venda de lotes, porque muitas vezes a pessoa, quem trabalha, às vezes vai estar fora, não vai se inscrever com um ano de antecedência, né? Então, é mais por essa, é sobre essa questão, entendeu? Não o valor em si. Concordo. É, o lote não faz nem tanto sentido, É, né? Tipo assim, e aumentar o preço, tipo, cara, vai cara, de abriu cento e as setenta inscrições, para trezentos e acabou, quarenta. acabou. Acabou, acabou. É, então, exato, né? Você sabe que você vai ganhar no volume. Então, eu acho assim, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, não precisava disso, né? Se pensa, eles poderiam fazer alguma coisa no sentido de você ser associado de alguma organização de corrida Tem, e ter tem, prioridade de tem a inscrição, né? O2, por exemplo, as provas da O2, quem é associado da O2 tem desconto, paga mais É. barato, né? Ó, times de futebol É, fazem isso, né? O exato. sócio torcedor, hoje em dia, para você comprar ingresso para ir assistir um jogo de futebol, cara, você tem que ser sócio É. torcedor, porque senão você não consegue. Então você paga ali uma mensalidade por mês. E eu nem frequento tanto estádio assim, vou de vez em nunca no estádio. E vou normalmente em jogo que não tem importância nenhuma, que eu sei que vai estar vazio e que vai ter ingresso disponível. Mas normalmente é assim. Antigamente tinha Você tem Corpore, que né? ser Nem sei se ainda sócio para poder existe. comprar. Antigamente a gente Enfim. tinha corporate. Mas é isso, gente. É só assim, tipo, ó, vamos ter calma, né? Nessa coisa, nessa loucura, né? Então, assim, ó, a Beatriz está falando que a track field agora tem também. Legal, a track field é uma das provas. E outra coisa que eu falo, por quê? Porque às vezes você faz inscrição para a prova, chega lá, só tem papel no kit, né? O ano passado tinha um sachê de óleo de coco na da São Silvestre e todo mundo reclamando, né? Porque, poxa, é como se
A gente quer ser tratado com respeito, A né? gente quer ser mimado, essa que é a verdade. Não, mestre, não é só mimado, A gente né? gosta de ganhar um brinde. Porque, olha, é lógico. E assim, o que que acontece? A corrida é uma coisa de prazer, né? Quem é que consegue, gente? Você quer participar de uma corrida? Quem é que consegue, tendo filho, tendo tanta coisa para pagar? A corrida não é o nosso motivacional? Como é que você vai fazer um motivacional se toda hora você tiver que desembolsar 300 pau? Então, não. Tem que ficar de olho na Black Friday para comprar as corridas com um ano de antecedência. Aí chega no outro ano, você machuca, você vai perdendo 2, 3, 4, 5 provas, vai ter que viajar a trabalho. Então, assim, sabe, sei. A gente sabe que tudo é comércio, mas eu fiquei muito triste. A verdade é essa, eu fiquei muito triste quando eu vi essa discrepância de valores sem necessidade. Porque se você começa a vender uma prova a R$ 175, e se todo mundo comprasse e encerrasse as inscrições, não teria sido 175. Como que o bagulho começa a disparar a ponto de faltar um mês para a prova, 2 meses? A prova é em julho, né? Então, assim, faltam 2 meses para a prova e o bagulho tá 340 pau. É só por isso, entendeu? Essa discrepância. Foi o que a Mirta escreveu. A palavra certa é bom senso, né? Mas, enfim, vai. É isso aí. Bora. Não, mas faz parte. Não, são reflexões, vale a pena a gente pensar e, de novo, né, ver o que, que vale a pena. E às vezes não vale, cara. Às vezes realmente não vale a pena. A Beatriz, achei muito simples o kit da Isques, reclamei também. Imagina que gostoso. Você abre e fala, nossa, olha que legal. Que nem você compra uma corrida, quando você vai lavar a camiseta, vira uma bosta, né? Ou descostura. Puta, velho. Aí você pensa o quê? Fui lesado. E por hora que assim, se você compra uma coisa numa loja, né? Não é que a camiseta é brinde, não, você pagou por ela. Se você compra uma coisa numa loja e ela vai apresentar um defeito depois, você vai lá, você vai. A corrida você não pode reclamar. É isso e acabou. Então, é tipo assim, ó, é isso e acabou, né? A corrida tem que estar, eu acho que tem que estar acima disso um pouco, né? Ó, essa reflexão vale também, sabe para quê? Para a gente priorizar as provas que a gente vai fazer e Sim. priorizar os treinos para Agora, estas provas que a gente vai fazer. entramos no assunto da live. Pegou o gancho? Ó, Pegou o gancho? você é muito inteligente, viu? De vez em quando eu acerto, de vez em quando eu acerto. É isso aí. A gente estava falando esse final de semana, né, mestre? Sobre a importância da gente seguir o nosso planejamento, respeitar a nossa periodização de treino. Não se esqueçam, o Marcelo uma vez até fez um vídeo sobre isso, bem legal, a gente já falou aqui sobre isso, né, mestre? Converse com seu professor, converse com seu treinador, explique o que está acontecendo no treino. Às vezes a gente passa o treino, a pessoa fica 15 dias sem entrar em contato, 20 dias. Ah, terminei meus treinos, o que que eu faço agora? Não sei. Fez todos? Foi difícil? Foi puxado? Não foi? Foi fácil? Esse limite tá bom? Né? Quanto mais contato você tiver com o seu professor, melhor. Eu sei que a gente é o corredor, ele vive na comunidade. É por isso que a gente está ali conversando, discutindo. Tem gente que concorda com as coisas, tem gente que não concorda. E graças a Deus, você estava falando assim, eu sempre defendo a Simone, né? Mas é o seu ponto de vista, Lógico, a gente né? tem o direito de pensar diferente. Que bom que a gente Total, pensa diferente, claro. total. Com todo o E eu respeito e concordo, carinho, né? exatamente. Eu concordo com você em muita coisa que você falou mesmo. E a gente tem que entender que a gente precisa tomar cuidado, que a gente não pode fechar a nossa linha de raciocínio. A gente não tem que ficar concordando com tudo que os outros falam. E a gente tem que tomar cuidado para selecionar aquilo que é bom para nós. Porque nós, como corredores, vivemos numa comunidade. E a gente sempre quer ajudar um ao outro, né? Tem as concorrências? Tem. Uma pessoa que está numa prova que está correndo para pace, ela não tem obrigação, gente. Isso é outra discussão que também existe no mundo da corrida, de sacrificar a prova dela porque ela está vendo outra pessoa ali passando mal. Isso é de cada um. Eu não sou uma pessoa que passou o ano inteiro treinando para uma prova X, né? Teve aquele brasileiro que parou. Ele treinou o ano inteiro para ter o índice dele, mas quando ele viu outro cara passando mal e era só uma câimbra, ele parou. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas a gente não pode condenar o outro que, cara, às vezes ele tá tão focado ali que Nem ele viu, nem percebeu. Então a nem gente tem que tomar percebeu. muito cuidado em julgar as pessoas, Às vezes passa né? algum conhecido por a gente, cumprimenta a gente nem percebeu, porque a gente tá pensando em outra coisa, tá? Tal, Não percebeu, total. Eu não lembro numa viu. prova,
A minha primeira maratona, eu com a Miriam, a gente ali devagarinho, quando nós chegamos, aí a gente tá brincando, né? Porque a gente já conhecia o Valtair já e tal. E ele tava do grupo, ele era o que tava correndo melhor. Aí a gente falou assim, meu, quando a gente chegar, o Valtair já vai estar tomando cafezinho, brincando. Quando nós chegamos, cadê o Valtair? Não chegou ainda. Cara, ele nos viu passar por ele, a gente não o viu, né? Ele tinha tido câimbras horríveis e ele tinha que parar toda hora, massagear. Ele chegou muito tempo depois de nós, né? Ainda falei, cara, se eu tivesse visto que ele não gritou. Aí ele falou, eu tava gritando, mas era de dor, brincando, né? Então isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que entender que isso é normal. Mas o corredor, em geral, ele vai ajudar o outro. Ele quer dar a dica dele, ele quer falar o que é melhor para ele, né? Ele quer ajudar o outro, né? A gente tem isso direto dentro dos nossos grupos de corrida. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um professor para a gente se alimentar, fazer a nossa hidratação, fazer a nossa suplementação. A gente tem uma nutricionista. Se não tem, o professor pode ajudar nesse sentido, não ensinando você o que fazer, porque não é a nossa função, não é a nossa profissão. Mas, por exemplo, dentro do nosso programa, a gente tem um bônus da Nutri Paula Mello, que é bom pra caramba. E, infelizmente, muita gente não assiste os vídeos, não acessa o material, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque nem sempre o que é bom para João é bom para Pedro e pode fazer mal para Antônio. Então, Boa. é interessante a gente estar sempre em contato. Tô puxando a sardinha pro meu lado? Lógico. Essa é a minha função, essa é a minha missão. É tanto que toda vez que entra um aluno novo, eu falo, olha, só não desapareça, mesmo que os treinos estejam dando certo, pelo menos uma vez por semana. Professora, tá tudo ok, tô na semana tal. Professor, se tiver algum BO, me pergunta. Chama. Ai, fiquei gripado, parei 2 semanas, como é que eu volto? Ah, viajei a trabalho, tive férias, é melhor treinar ou não? Às vezes as pessoas me perguntam, professora, qual é o melhor tênis? Eu falo assim, cara, depende. E às vezes eu escuto um pouco a pessoa falar, né? O que eu entendo, eu passo. Eu falo assim, olha, eu não sei muito sobre tal assunto, mas olha só o que esse médico fala. Consulte um ortopedista, tá assim, assim, assado, o tornozelo tá doendo. Por quê? Porque no mundo da corrida, a gente não pode viver de dicas. Eu falo isso muito. Corrida é ciência. Nós estamos falando de integridade física, nós estamos falando de saúde, Boa. né? Então a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque nós estamos falando da sua segurança, né? É, Tem muita gente que se machuca simplesmente pelo fato de achar que sabe fazer e faz errado. E exatamente, faz errado, gente. exatamente. Infelizmente a gente faz errado. Se a gente não sabe, não conhece, a gente vai fazer errado. Lógico. Quando eu estava treinando com a Lili, tava eu, a Lili e o Marquinhos, né? Cara, cada um tinha uma estratégia para. Cada um tinha um jeito. Era engraçado que o Marquinhos ele gostava de ficar, às vezes, cantando a quilometragem, né? Ele falava assim, não fica pensando, mas às vezes ele falava assim, ó, já foi não sei quanto, né? A gente tem gente que gosta de correr fazendo conta, olhando quanto já foi, principalmente quem tá fazendo maratona de longão. Cada um tem uma estratégia. É, cada um tinha uma estratégia de hidratação, a gente, eu e ela, eu e a Lili, a gente meio que começou a experimentar os carbogéis pra gente ver qual que era melhor. Tem gente que gosta de carbogel com chocolate, lá, sabor chocolate. Tem gente que acha enjoativo, tem gente que prefere algo mais cítrico. Então, por que que eu tô falando isso? Porque, de novo, igual a Mirta escreveu aí, a palavra certa é bom senso. E quando a gente fala em bom senso, por que que a gente também estava falando das provas? Muitas vezes, se inscrever também todo final de semana numa prova vai dar ruim. E isso não sou só eu que estou falando, isso não é só o professor que está falando, são vários treinadores que falam, são fisiologistas, são ortopedistas. Veja, está tendo campeonato de ginástica artística. As atletas brasileiras que estão competindo, por exemplo, a Rebeca não está competindo. Todo mundo já começou a falar, tá machucada, tá machucada. Não. Ela está num período off ali. Por quê? Seu corpo precisa de descanso, precisa regenerar. Quando a gente vai para uma prova, geralmente a gente corre mais forte, a gente vai mais para resultado. Participar o tempo todo de prova, todo final de semana, não é tão produtivo. Vai trazer uma linha de cansaço, o seu corpo precisa de período de descanso, né? Tem gente que corre o ano todo, todo ano, e aí acaba acontecendo de vir uma lesão por estresse, tá com uma dor, mas eu vou para a prova tal, mas eu já me inscrevi. Que nem eu falei para a galera, se eu já tivesse me inscrito nas provas em que eu falei que eu ia me inscrever, tinha tomado uma bela bomba, né? Por quê?
porque eu não imaginava que ia chegar janeiro e eu não ia poder correr. Ainda não estou autorizada a treinar. Só semana que vem. Eu fiz uma fisioterapia que não trouxe resultado nenhum num local. Conversei com o Caio, fazendo o exercício dele, mas eu precisava de uma parte de fisioterapia que não me foi aplicada. Ultrassom, laser e eletrochoque lá. E agora, graças a Deus, eu vou até fazer um comercial aqui, pode? Deve. Eu Coisa tô, boa a faz... gente divulga. eu tô fazendo minha fisioterapia no Instituto Trata, né? Por isso que eu falo, a fisioterapia do convênio, olha que eu tenho um excelente convênio, modéstia à parte, trouxe resultado nenhum. Eu vou falar, perdi 2 meses da minha vida. E aí é isso que eu falo, né? Traz essa frustração, porque você fala, se eu tivesse, tô no particular, né? Vou pedir reembolso. Então, assim, e quem não tem condições, né? Na hora eu pensei, porra, cara, e aquela pessoa que precisa correr para saúde mental, mas ele depende daquela fisioterapia, e aí vem aquele profissional que fica sentado na frente do computador e a pessoa tá lá fazendo exercício tudo errado. Eu ainda sou professor de educação física, ainda tenho uma certa consciência corporal. Mas na hora de fazer exercício, eu olhava no vídeo e falava assim, opa, peraí, acho que eu fiz errado. Parava, assistia tudo de novo, né? Então eu falei assim, cara, graças a Deus eu tô melhorando. Eu saí do Instituto Trata na primeira sessão, gente. Eu chorei, eu abracei a fisioterapeuta, eu chorei. Porque desde janeiro eu não sei o que é viver sem dor. Tá uma luta muito grande, gente, juro por Deus. Eu durmo com dor, eu acordo de madrugada para mudar a almofada de lugar com dor. Então, assim, semana passada eu saí sem dor do consultório dessa fisioterapeuta. Que alegria que é, sabe? Eu fiquei tão emocionada e ela chorou também. Ela teve neném há pouco tempo, foi engraçado. Ela chorou também. Eu falei assim, cara, porque correr pra gente não é só emagrecer, não é só físico. Acho que 90% hoje a gente pode dizer que a corrida é o emocional. Eu chorei Sim. porque eu falei, cara, toda hora. Você está sentada dando aula, você está em pé dando aula, você está sentado trabalhando no computador, você está passando uma roupa, você está num passeio com os filhos. Eu ia para casa de um parente, eu ia numa festa de aniversário, eram as pessoas conversando comigo, parecia aquela professora do Snoopy, rau, 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 porque eu não conseguia nem pensar no que as pessoas estavam falando, porque o joelho estava. Então, quem tem dor sabe como é difícil viver assim. Então, quando eu saí da primeira sessão já totalmente aliviada, a liberação miofascial que ela fez totalmente diferente. Ela, olha, eu poderia fazer tal e tal coisa, mas eu quero que você já saia daqui com menos dor do que você tá. E quando eu saí, que eu desci da maca, eu falei, não tô acreditando, que eu fiquei em pé num pé só, sem sentir a dor que eu sentia, que eu flexionei, estendi meu joelho, eu comecei a chorar, cara. Eu desabei. E tá sendo assim. Então, cara, parabéns para eles. Que maravilha de atendimento, assim, e ontem, agora eu tô com o Sérgio, fisioterapeuta, o cara manja muito, me explicando um monte de coisa, e é muito legal, porque o fato da gente ser da área, a gente tá trocando muita informação, e é bacana, A gente porque muito, aprende muito. Eu, quando fiz mestre, eu fisioterapia falo, no pós-operatório, aprendi muito com os fisioterapeutas, porque é muito. outra área, né? Cara, A gente tem Deus que ter a humildade de não abençoe. saber tudo, né? Deus abençoe os fisioterapeutas, assim como abençoe os nutricionistas, porque eu falo assim, cara, eu até falei para ele, falei, Sérgio, nada é em vão, né? Tudo é bênção e lição. Falei assim, não fosse essa minha lesão, eu não teria aprendido tanta coisa sobre o joelho, eu não teria aprendido tanta coisa aqui na área da fisioterapia, que são informações que, graças a Deus, eu posso passar para os meus alunos. E falo mesmo. Assim como quando as pessoas me perguntam alguma coisa, e eu, às vezes eu converso no grupo, mas eu gosto de chamar a pessoa no privado, né? Ontem eu até estava conversando com o Jefferson, porque eu vi ele fazendo um negócio e eu chamei ele e falei, olha, eu aprendi assim, assim com o fisioterapeuta que está me atendendo, que isso tem que ser feito assim, assim. A gente fez uma live maravilhosa com o Caio terça-feira, né? Um encontro, né? Live não, desculpa, gente. Nós fizemos um encontro no Premium, terça-feira com o Caio, e é impressionante quanto que a gente aprende com ele, sabe? A vantagem do Caio é que você tem acesso a ele em qualquer lugar do mundo, porque ele, graças a Deus, faz atendimento online, né? Então, assim, Inclusive, tá nos ele meus stories. Eu fiz um story, marquei o Caio. Laboratório da Corrida, para quem não segue, siga, por favor. cara, muito bom, muito bom. Tanto o programa de fortalecimento dele, quanto o atendimento online que ele faz, né? Me atendeu, fiz o exercício, ele ficou observando a execução. Então, assim, eu tenho que dar crédito para esses profissionais, sim. E a gente tem que escutar os profissionais, gente.
É legal a gente Você sabe ajudar, o que é dar legal? A gente, dica. quando faz físico, desculpa, eu te cortei, achei que você tinha parado. Não, pode falar. Rola um delay às vezes. A gente, quando faz algumas outras modalidades, a gente muda até de opinião, não é? Total. E a gente aprende, cara, pensa assim, isso aqui vai fazer isso, isso, isso. Eu não sabia. E a gente, cara, a gente aprende com pessoas que a gente nem imagina. A gente aprende com os alunos, a gente aprende com os filhos, cara. Outro dia eu tava falando, não sei qual é, com o Felipe. Ele falou uma vez, ele falou uma frase pra mim, eu nunca me esqueci. A gente tava brincando de alguma coisa, ele não curtiu, sei lá, no meio da brincadeira ele tava mais curtindo. Ele falou, pai, eu não tô mais achando legal. Eu falei, ah, filho, mas era só brincadeira. Aí ele falou pra mim assim, mas só é brincadeira quando os dois estão gostando da brincadeira. Aí eu falei, Bonitinho, né? caramba, que profunda essa frase, né? Aí uns tempos depois, sei lá, anos depois, eu falei pra ele no carro. Eu falei, filho, lembra que você me falou uma vez que só é brincadeira se os dois estão gostando? Ele falou assim, e você não sabia disso? Eu falei, filho, eu acho que eu sabia, mas não com essa explicação, assim, sabe? E pra mim virou um conceito. Só é Impacta, né? brincadeira se os dois estão gostando da brincadeira. Se não vira bullying, se não vira agressão, se não vira qualquer outra coisa, né? E, cara, eu aprendi com ele, uma criança na época de 8 anos. E por que a gente não pode aprender com um fisioterapeuta, com um Ó sua nutricionista, com mãe. outro amigo? A gente aprende, cara. Ó quem tá aí. Sileninha, meu amor, um beijo, mano. Bom dia. Maravilhosa. Ah, que Que linda. gracinha. Eu vi bicudo, Silene. Vovó também. Linda, maravilhosa, sua Mamãe mãe. na área. Cuidado, hein, Simone. Mãe, é melhor você não assistir, não. Não, hoje Assiste eu a reprise. tô tranquila. Porque tem umas horas aí que, meu Deus do céu. Já Cuidado, falei que mãe. eu vou Faz mandar um xixi convite. primeiro, mãe, porque às vezes começam umas risadas aí. Já falei convite da excursão pra ela. Mas, ô mestre, você sabe que a gente já falou sobre isso aqui em casa, né? O Matheus, ele tem esse espírito mais de trollar, de brincar, de zoar. Eu fui uma pessoa que sofri muito bullying na minha infância, porque o meu irmão é assim, né? E historicamente parece que é assim, né? O irmão inferniza a irmã, né? Minha mãe tinha isso com o irmão mais velho dela, com meu tio. E eu tento quebrar um pouco esse ciclo, mas eu falo, e assim, eu aprendi isso uma vez, quando eles eram pequenos, que eles estudavam lá em Fortaleza, que o professor, eles com 3, 4 aninhos, eles falando, assistiram uma palestrinha sobre isso, né? Sobre a questão do bullying e tal. E eles falavam isso. Só é brincadeira quando os dois dão risada. Só é brincadeira quando os dois se divertem. E a gente tenta levar isso. Então eu falo sempre pro Matheus isso também. Mas é interessante que às vezes a gente esquece. Eu também já tomei Total. umas chamadas dessas. Ainda mais eu que sou zoeira o tempo inteiro. Às vezes a gente tem que ser chamada no nosso centro. A gente comete excesso, gente. E tá tudo bem, né? É que nem eu falei. Bicu tem opinião. A gente, graças a Deus, a gente se sintoniza quase em tudo, Ou né, se a mestre? gente tem a opinião diferente da esposa e do marido. Eu e a Então, Pri, a gente, oxi, né, minha esposa é CEO da nossa empresa, pensa na estratégia, um monte de coisa. E às vezes a gente bate de frente, às vezes. Ela sim. pensa A, eu penso Z, e não pensa assim, então a minha opinião que prevalece. Não, cara, a Não, gente vai tamo junto. negociando, cede daqui, cede dali, faz assim, faz assado, e os dois querem o mesmo objetivo, né? Os dois Sim, querem a mesma coisa, mas tem hora que a gente não concorda, lógico. não concorda, não tem E jeito, graças tem a uma Deus. cultura por trás, uma criação, uma formação, os valores. Cara, tem muita coisa que a gente não vai concordar e ponto, tá tudo certo, a gente tem que se respeitar, é só Exato. isso. E é por isso que a gente, enquanto pai e mãe, vai aprender com os filhos, sim, né? E já aconteceu, ele falou assim, mãe, mas você falou tal e tal coisa. Aí eu peguei e falei assim, putz, é verdade. Desculpa, né? É Flórida, você como pai, como mãe, pensar, né? Mas, cara, esse tipo de orgulho a gente não tem que ter. E é a mesma coisa que acontece com os alunos, né? Que às vezes eu dou uma sugestão de uma coisa, eu tento também abrir minha cabeça, porque, cara, senão a gente fica parecendo aquele cara chato, né? Que E acha que sempre tem só razão, porque. né? Exatamente, que só E porque é não temos. professor, ele tem razão, ele que tá certo, né? Não somos E eu infalíveis, falo né? muito para os alunos, a gente aprende com vocês o tempo inteiro. Eu gostei da discussão ontem lá no grupo, justamente por isso, né? Porque cada um deu uma opinião sobre isso. E assim, o Herculano, por trabalhar na CT, voltando de um negócio da corrida, ele falou: Ó, mas é que assim, assado. Eu falei: Olha, aquele bacana, uma informação que a gente não sabia. Dependendo do local onde vai ser a corrida, o Custa mais valor que a organização caro. paga pode ser o dobro, né? Então, assim, é lógico, tem que cobrar sim, até porque isso vai garantir o evento ser organizado.
Quer coisa pior, gente, que a gente vê na internet, aquelas corridas que não tem staff e que na hora da largada, 5 para cá, 10 para cá, não, 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 tá. E o povo, judiação, se trombando. Já aconteceu de ter tido uma corrida em Fortaleza, que acho que até o tio Michael filmou, uma vez ele estava lá, que os caras não interditaram a rua e de repente os corredores passando e um monte de carro, né? Então, a gente tem que entender, a gente não é dono da verdade, a gente não é dono da razão. Todo mundo aprende com todo mundo. Gandhi falava isso, né? Ninguém é sábio o suficiente para não aprender com ninguém, nem burro bastante para não poder ensinar nada para alguém, né? E acho que a roda da vida é essa. A gente vai aprender com os filhos, sim. A gente tem que aprender a ceder, sim. É bom a gente ouvir. Eu gosto das discussões dos alunos. Às vezes eu nem falo nada, eu estou ali só a- escutando. Quando alguém às vezes fala alguma coisa que por embasamento científico, né? Por conhecimento, eu às vezes falo assim, ó, é tal e tal coisa. Às vezes eu gosto de colocar um artigo de alguém. Ó, isso aqui não sou eu que falei, é fulana de tal. Às vezes, para não polemizar, eu chamo a pessoa no privado, ó, tá assim, assim, assado, né? Você tem uma nutricionista? Você já foi no ortopedista? O que seu médico disse? Vamos perguntar uma segunda opinião? Eu tenho um cara aqui que ele é ortopedista, que ele já me atendeu, eu posso conversar com ele sobre isso. Ó, eu posso conversar com o Caio Maciel. Vocês acham que a gente sabe tudo? Nossa, eu até gostaria, gente, juro por Deus, eu gostaria mesmo de saber muito mais, de poder. Muitas vezes eu dou uma informação, cara, quando um aluno fala para mim que tá machucado. Ontem, quando eu vi o Jefferson colocando um negócio lá no grupo do tornozelo, eu falei, puta que pariu, já chamei ele, né? Eu ainda escrevi, eita, o que aconteceu? Né? Aí ele falou, não, é só para relaxar e tal, tá, tá, tá. Falei, ah, porque a gente fica, gente, juro por Deus, cara, quando o aluno tá treinando, tá tudo bem, e aí ele fala que machucou, puta, cara. Aí a gente fica, porra, será que foi o volume? Será que tal coisa que eu falei pra ele fazer, cagou tudo? Não, aí às vezes a pessoa fala, não, pro, tá, tá, tá. A gente fica. Gente, eu sou muito encanada. Eu me sinto tão responsável. E eu sei que você é assim, Mãezona, né? porque a Mãezona é gente. assim. Mas, mestre, a gente se sente responsável, porque a gente tem uma vida na nossa mão. A gente tem uma vida na nossa mão, Total, né? responsabilidade, Então, lógico. assim, imagina você falar para a pessoa começar a treinar, aí a pessoa já começa assim, professor, eu comecei com uma dor na canela, que é bem típico, né? Calma, né? Às vezes é só a falta de atividade, às vezes a sua canela não tem problema nenhum, é que ela estava ali quietinha há muito tempo, né? Então agora você tá, ó, canela, 3 vezes por semana eu vou botar você para trabalhar, né? Às Hum. vezes é o nosso sobrepeso, então é normal. Ó, eu relaxei na alimentação, né? Minha cabeça foi fraca, fui moleque, fui Errei, fui Neymar, moleque. Essa é a errei, fui frase do moleque. momento, né? E o sobrepeso é uma coisa que já vai prejudicar um joelho que já está machucado, né? Então, você imagina, agora já estou de novo entrando em processo para emagrecer, e falei assim, cara, eu quero voltar a correr. O que que eu preciso fazer? O que que os profissionais... Oi, Carlota, maravilhosa. Um beijo, meu amor. Carla, bateu RP na ASICS, a Bia. Eu recebi cada depoimento esse final de semana. A Renata Scheibe, que está aqui também. Isso enche a gente de alegria. Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com as duas coisas na nossa vida. Quando a gente tem um professor à disposição, não estou falando só de mim, gente. Eu estou falando de todas as assessorias. Quando a gente tem um médico que nos acompanha, às vezes eu falo assim, ó, então vamos ouvir o que o seu médico vai falar e vamos seguir. Bom, o cara é ortopedista. Agora, às vezes o cara fala assim, ó, esquece. Corrida não é para você. Aí é o que o Caio fala. Eu, o Caio fala assim, eu desconfio de alguns diagnósticos fechados, né? Então, vamos ouvir uma segunda opinião, vamos ver a terceira opinião, porque isso é uma coisa que a gente quer. Sim. Sua irmã mais velha, né, Jefferson? Tá certa. Por quê? Fazendo tudo certo, pode dar errado. Imagina já fazendo errado, né? Subir volume muito rápido, trabalhar com intensidades altas muito rápido, correr no talo o tempo inteiro. Às vezes a gente passa lá um treino regenerativo. Às vezes o aluno fala assim, mas por que tão devagar? Cara, essa semana você tem que aliviar. Você já está 8 semanas só correndo em velocidade, né? Na musculação tem isso. O cara que treina para hipertrofia, ele tem um período onde ele vai aliviar, ele alivia a carga, ele não treina, né? É igual o platô. Às vezes a pessoa não está emagrecendo porque a dieta já está tão restritiva que o que falta para ela emagrecer é justamente comer, Às né? vezes é mudar, né? Mudar o estímulo, né? O corpo acostuma com o estímulo, tem que mudar. Exatamente.
E a gente tem uma planilha para seguir. Às vezes eu até falo, eu brinco muito com alguns alunos, eu falo assim, cara, você tem um baita de um programa à sua disposição. Você não assistiu nenhum vídeo. Às vezes vem perguntas que eu falo assim, ó, esse vídeo tal, tal, tal. Eu explico, falo assim, ó, dá uma olhada nesse vídeo tal, tal, tal aqui, ó. Vai lá, assiste, depois você pergunta. Ah, sobre frequência cardíaca, sobre zona de Não treinamento. precisa, não precisa ir muito longe. Ontem eu postei um vídeo que eu falava sobre a musculação, se você faz 2 vezes por semana, se faz três e tal. Vídeo, cara, de 1 minuto. A pessoa me mandou um direct perguntando o que eu estava falando no vídeo, porque ela só viu a chamada e ela já mandou a pergunta. Ela não ouviu o vídeo de 1 minuto. Não é que foi um curso, não, 1 minuto. Aí ela mandou a pergunta, eu escrevi para ela assim: você não assistiu o vídeo até o final, né? Vai lá e assiste que eu respondo exatamente a sua pergunta. Ela foi, assistiu, voltou. Ô, professor, desculpa, realmente não tinha visto. Eu penso, cara, 1 minuto? Aí você quer ter resultado como criatura do céu, minha santa criatura, né? Pequeno gafanhoto. Gente, a gente tem que assumir um pouco a nossa responsabilidade. Vai Pequeno lá, você quer o gafanhoto. resultado? Cara, o mínimo que você tem que fazer. Vai lá e ouve, vai lá e aprende, vai lá e questiona, pergunta. Mas, pô, faz o mínimo também, né? É igual aquela coisa, o pessoal não leu a placa, aí vai e pergunta: ah, aqui pode estacionar? Cara, tem uma placa aqui, ó, dá uma olhada na placa. Tá na sua frente, né? Ai, Mas a gente tem preguiça, a gente quer o caminho mais fácil e tal. Pô, gente, faz sua e é parte um interessante, pouquinho, né? porque o caminho mais fácil teria sido ela assistir o vídeo até o fim. Não precisava Ela não nem ter assistiu, digitado para mim e me perguntado. Ah, verdade, faz sentido. Ela poderia não concordar com ela a minha gastou mais opinião. tempo fazendo Tem isso. total direito. Teve uma pessoa que eu coloquei no Reels, a pessoa perguntou: ah, fiz a meia maratona em X tempo, tá bom, não tá? Aquela história, né? Eu falei, cara, tem que estar tá bom ou não comparado com você, se você aumentou, se você diminuiu, né? Enfim. É, Aí veio um cara e colocou um comentário lá, ah, mas não é bem assim, e não sei o quê. Ou seja, a opinião dele é diferente da minha. Não é um fato, lógico. é uma opinião. Isso. Opinião todo mundo tem, ele tem o direito de ter uma opinião diferente da minha. Né? Alguém chegar aqui na internet e falar assim: nossa, Rodrigo, você é muito chato. É a opinião da pessoa. Tá tudo bem. Outra pode falar assim: nossa, Rodrigo, você é muito legal, gosto do seu vídeo. É só a opinião dela. Eu não sou chato nem legal, eu sou só Isso. eu. Né? Eu sou eu, cara. Eu não posso me deslumbrar com elogio e não posso ficar arrasado com uma A crítica. gente precisa. Cara, faz parte. Não tem que te agradar. Né? Não tô aqui para isso, né? Ah, mas você é feio. Ah, mas você é bonito. É só a sua opinião. Você pode achar uma coisa, achar outra. Tá tudo certo, né? Desde que a gente não ofenda ninguém, não leve para esse lado, né? Mas, É. enfim. Você estava falando da Bena Ross, né? E é interessante ver isso, dela comemorar os 4 quilômetros, porque é tão importante isso, a pessoa poder dar valor. A Kátia tá aqui, ó. Para ela, Kátia quatro Underline Andrade. quilômetros valeu 40 quilômetros de uma maratona. É, 42, né? Mas é a maratona dela, é o troféu dela, né? exatamente. E olha só que interessante. Ontem a Kátia me mandou uma mensagem super feliz, né, cara? Que ela conseguiu. Ai, eu me emocionei tanto. Eu fico muito feliz com isso. Porque ela conseguiu correr os 10 quilômetros. Ela passou por algumas dificuldades, ela teve que voltar ao treino, ela ficou gripada e tal. E ela teve uns percalços, né? E aí eu falei, calma, olha lá. Ontem eu fiz meus primeiros 10 quilômetros. Ela estava tão emocionada. E é tão bonito isso. As meninas treinando para a prova da ASICS conseguiram fazer os 10K contínuo. Então, assim, muitas vezes é só questão de paciência. Eu falo muito isso para os alunos, né? O Jefferson buscando aí baixar o pace dele, fez RPzinho na prova dele também. Às vezes é questão de paciência. Às vezes no treino, né? Igual aconteceu na corrida de Porto Alegre no passado. As meninas treinando falaram assim: olha, tamo ali entre anda 2 corre 30, a outra tava anda 2 corre 40, mas como a prova era de 5 quilômetros, a gente tava indo tranquila, eu e a Lili zoando, conversando. Pro, devo parar nos 30? Como é que você tá? Eu tô bem. Eu falei, a gente tá aqui batendo papo, conversando, tamo num ritmo gostoso, tranquilo, vamos embora. Todo mundo fez os 5 quilômetros contínuo. Foi uma choradeira aquela linha de chegada. Às vezes o corpo da gente não vai responder como a gente quer. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com frustração. A gente se fragiliza o tempo inteiro, a gente está sempre vulnerável, né? Eu falei semana passada que eu ia visitar minha tia, eu fui visitá-la esse domingo, né? Esse final de semana, eu estava lá, por isso também que eu não estava na prova da ASICS com as meninas. E
E a perna dela tá bem tortinha e realmente ela optou por amputar, porque ela tá vivendo com dor o tempo inteiro e é isso, cada 3 meses fazer cirurgia e saber lá o que vai acontecer com aquela gaiola pendurada na perna. E risco de infecção e tal. E ela, numa serenidade, né? Ela falou assim: não, eu vou fazer e tal. Eu quero. E depois eu coloco a prótese e eu vou voltar a andar. Então, às vezes, as coisas não vão sair como a gente planeja. Mas a gente tem que estar muito fortalecido aqui. Porque não importa o que aconteça com o resto, a gente vai aguentar e vai superar. É nessas horas que os amigos servem, é nessas horas que a comunidade da corrida vem para apoiar, né? É, é muito bom sentir que as pessoas estão ali prontas, né? Falei da dica, mas, gente, é isso. A gente vai dar a dica pro amigo, sim, né? O que eu digo é que a gente tem que aprender a ponderar, ter o bom senso, entender o que é bom para um nem sempre é bom para o outro, mas que bonito ver a pessoa parar e ir lá o tempo dele para escrever, olha, para mim funcionou assim, assim, assado, né? De repente, conversa com a sua nutri aí, ou tenta fazer tal coisa, né? Teve um rapaz que falou assim, professor, agora eu tô confuso. Eu falei, calma, cada um ali postou para você o que fez, né? Você tem que entender dentro da sua realidade o que você está fazendo, o que é melhor para você. Vamos ajustar? Então tá. Então vou continuar com essa minha estratégia que é assim, assim, assado. Deu certo. Então, às vezes a gente precisa calar as vozes em volta de nós. Às vezes é um ou outro conselho que alguém dá que realmente fala, opa, isso é legal. E assim, a Bia escreveu um post, a corrida ela é um direito nosso, né? A gente tem que entender que a gente merece isso, a gente merece ser feliz, a gente não vai estar feliz o tempo todo, né? Mas os momentos de tristeza nos fortalecem, as frustrações estão aí para fazer a gente crescer. E eu ontem conversando com a Bia, eu falei uma coisa para ela que é assim, você não precisa ser melhor que ninguém, né? Porque ela falou assim que teve uma hora que veio um pensamento na cabeça dela, ela vendo um monte de gente do outro lado já, chegando. E ela falou assim, nossa, olha quanta gente, eu tô aqui ainda, tal. Aí ela disse que depois aí ela pegou água, parou, deu uma respirada, falou, não, vambora, eu tô aqui para fazer a minha corrida. Eu falei, aí, a gente tem que calar essas vozes sabotadoras dentro de nós, né? E terminou a corrida, fez os 10K direto, num tempo que ela nem imaginava que ela ia fazer, foi super bem. E eu falei para ela, a gente não precisa ser nem melhor que a gente mesmo, porque não é todo dia que a gente vai estar melhor. Nem sempre a gente vai estar melhor hoje do que ontem. Porque se a gente ficar pensando que cada dia vai ter que ser sempre melhor, quando algo acontece de errado, a gente traz culpa para dentro da gente, a gente traz vergonha para dentro da gente. Eu vejo as pessoas falarem que tem vergonha do pace de 7, de 8h30, de estar começando a caminhar. Você não tem que ter vergonha porque você está acima do peso, né? Vamos falar a verdade, você não tem que ter vergonha porque você está obeso. Se você... Olha um coração no meu nariz. Se você está começando a sua trajetória agora, orgulhe-se já desse passo, foi o que você falou. Cara, orgulhe-se do primeiro passo que você deu. Você já levantou do sofá. Não é fácil acordar cedo e treinar. Não é fácil acordar mais cedo ainda, né? E pegar transporte. Tem gente que vai de metrô para as corridas, né? Porque o Uber é caro. Então a pessoa pega às vezes 2, 3 metrôs para estar lá, 4h30. Entendeu? Tem prova que a largada é 5, 5h30, não importa. A pessoa tá lá. A primeira pessoa para quem você tem que fazer algo é por você. E depois aqueles a quem você ama, né? Se eu decidir que agora eu vou cuidar da minha saúde, é porque eu tenho os meus filhos que eu quero ver crescer, eu tenho netos que eu quero conhecer, eu tenho lugares para onde eu quero ir, eu tenho um coração pulsando que eu quero ver bater com saúde. Eu não quero ter gordura nas artérias, eu não quero ter dificuldade para baixar para calçar um cadarço, eu não quero que meus filhos tenham que dedicar a vida deles para cuidar de mim na minha velhice. O amor que eu tenho por eles é a liberdade que eu dou a eles de viver a juventude deles quando eu for mais velha. Eu acho que a gente tem que pensar muito focado na saúde nesse sentido. E quando eu estava falando, eu falei assim, a gente precisa aprender a absorver cada etapa do crescimento da gente. Gilson está aqui, ele teve algumas dificuldades, ele voltou para trás. A paciência é a chave de tudo. Nem sempre o seu corpo vai responder, mas o resultado do treino está acontecendo. Às vezes você tem um treino de velocidade para você fazer, e a gente coloca lá, calculando o pace do aluno, fala assim, ó, beleza, o seu tiro vai ser de 3 minutos, um pace de 4h30. Às vezes não encaixou, foi 4h45, foi 5. Mas eu falo, calma, a metodologia está acontecendo, o resultado está vindo. Ontem eu estava conversando com o aluno, eu falei assim, ó, a gente precisa fazer uma semana regenerativa agora, porque, professor, mas eu já estava correndo agora com pace de 5, alguns intervalos no pace de 5. Aí eu falei assim, ó, sim,
Mas faz tempo que você está fazendo treino de velocidade. Não é porque antes, no seu primeiro treino de velocidade, o seu pace era de 6, que aquilo não era um treino de velocidade. O 6 de um mês atrás, 2 meses atrás, era o seu máximo. Então, o seu corpo estava sendo levado a uma condição de estresse. É que hoje você corre fácil no 6, então você tem a falsa sensação de que ali estava fácil. Lembre que ali era o seu extremo. Lembre que ali o seu corpo estava sendo forçado. Então agora você tem que entender que está na hora de dar uma aliviada. A mesma coisa com o nosso psicológico, né? Então, Lembrar do básico, né, cara? Tá conseguindo fazer. falei Cara, isso tá ontem. conseguindo fazer. É o básico. Cara, já tá bom pra caramba. Mas a gente, cara, precisa de mais, e quer mais rápido, e quer mais longe, e quer mais resultado. Eu falo direto para os alunos, eu falo aqui para vocês também, em vários vídeos já falei, da gente às vezes fazer só treino de manutenção, cara. Isso, Cara, manutenção. Ah, não estou treinando para nenhuma prova específica, nenhum objetivo específico de baixar pace, aumentar a distância. Mas eu estou fazendo manutenção. Eu estou lá e saio para treinar corrida 3 vezes por semana e rodo lá 1 hora, ou rodo 5 quilômetros, ou 10 quilômetros. Eu faço isso 3 vezes por semana durante um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Isso está errado, cara? Você está fazendo uma manutenção da sua saúde. Tá isso, ótimo. Pô, apareceu um objetivo diferente, uma prova diferente, ou fiquei com vontade de ter tal resultado. Você está preparado para treinar para aquele resultado. isso. Então você tá mantendo a saúde, mantendo o corpo, mantendo a cabeça no lugar, treino de manutenção. Tem muita assessoria, e com todo respeito a todas as assessorias, que não passam treino de manutenção para o aluno, porque o aluno pensa, meu, eu estou pagando uma mensalidade, esse cara tem que mudar meu treino toda semana. Eu quero um Uhum. treino diferente toda semana. É, Eu quero um cardápio novo toda semana. Eu quero uma roupa diferente toda semana. Porque se eu oferecer a mesma, tá errado? Não, cara, não tá errado. A corrida é mais simples do que é. parece. Tem fases que a gente pode, e por que não deve, fazer um treino mais de manutenção. Ó, de relaxar, de menos intensidade, de recuperação, faz parte. Tá tudo certo, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Exercitar nossa paciência, nossa resiliência, pensar que a Exatamente. corrida é longevidade, é para sempre. Nem sempre, a Simone falou lindamente, nem sempre a gente vai estar melhor hoje do que foi ontem. Às vezes não, cara, a gente vai estar pior. E ó, tá tudo bem, eu tô numa outra fase. Às vezes eu ganho um pouco de peso, às vezes eu não dormi tão bem, o trabalho tá mais puxado, não tô me alimentando tão adequadamente, não tô tomando tanta água quanto deveria, e eu vou ficar só me punindo, me chicoteando. Ah, meu resultado tá pior. Ah, meu resultado tá pior. Ah, eu tô piorando. Não, cara, ó, respira, calma, segue, continua. Daqui a pouco outras coisas, outras áreas da vida equilíbrio, você volta a dedicar mais para o treino. Exatamente. Às vezes rola um desequilíbrio intencional, muitas vezes, cara, tô precisando trabalhar mais, pô, tô dormindo menos e eu vou reduzir o tempo de treino. Acontece. Só não desiste, cara. E se parou, volta. Volta. E não volta Não tem igual, nada. volta uns passinhos atrás. É importante É. voltar com calma, com paciência, de preferência, com orientação. A gente ouve os alunos do Bora Correr falam isso, cara, o bom do Bora Correr é que eu tenho um lugar para voltar. Se aconteceu alguma É, coisa, eu parei, mando mensagem pro professor, ó, parei, aconteceu isso, quero voltar, me ajuda, a recomeça. gente ajuda. Recomeça quantas vezes precisar. É. O caso da minha ontem, cara, a gente falou que hoje bastante dela, né? Virou É, nosso alvo aí. bonitinha. É um E, pô, exemplo. fez os 4 quilômetros. Ela, talvez, na cabeça dela, demorou mais tempo do que outras pessoas para esse resultado. Não importa, a vida é dela. É Ela dela. hoje está Ela conseguindo correr sabe das direto 4 dores quilômetros. dela. Daqui a É. pouco está correndo 4,5, daqui a pouco está correndo 5, daqui a pouco está correndo mais e vai evoluindo, né? No tempo Conforme de que ela cada quiser, um. né? Foi a mesma coisa que eu falei pra Bia. Eu falei assim, cara, você sabe das suas dores, você sabe das vezes em que você tava correndo na esteira. Eu brinco com ela, fala, Simone, lembra desse exemplo até hoje. Correndo na esteira, treinando, era o horário dela, não estava no horário de trabalho, o chefe ligou. E o trabalho dela é uma coisa que ela tem que parar, ela é advogada de uma puta multinacional, né? Então, assim, a vida não é redonda, né? Então, eu falei pra ela, você sabe das suas dores, você sabe de tudo que você passou, de tudo que você sentiu. A gente é mãe, a gente tem casa, a gente tem filho. Ontem eu te falei, né? Do nada me ligaram, o Matheus estava passando mal. Eu tava no meio da sessão entrando na sessão de fisioterapia. Eu falei, cara, calma que eu já tô indo aí. O Enio tava lá na Vila Olímpia, numa reunião. E é assim a vida. E às vezes, se fosse a hora de eu sair para treinar, eu tinha parado de treinar e buscar meu filho tá passando mal.
Então, assim, eu até conversei com a Bia, eu falei assim, a gente precisa se respeitar, entender cada etapa do processo. Quando eu estava falando com esse aluno, explicando para ele do porquê de regenerativo, ele ainda falou assim, professora, me desculpa, não é que eu estou duvidando, me desculpa, eu não quero ser chata. Eu falei, de jeito nenhum. O bom aluno é aquele que questiona, é aquele que quer saber do porquê ele está fazendo aquilo, né? E se às vezes o que eu te sugeri não encaixar na sua rotina, a gente também tem que mudar. A gente tem que ouvir o que é bom para o cliente. De novo, bom senso, saber pesar, né? E eu estava falando para a Bia uma coisa interessante. Historicamente, a nossa geração, ela veio por um período muito massacrado de privação de afeto. A nossa geração, que eu digo, é o pessoal dos anos 70, quem nasceu em 65, para trás, às vezes, eu acho que é até pior. Porque demonstrar afeto era sinal de fraqueza. Então, a gente tem história de homens e mulheres que nunca ouviram eu te amo porque era errado. A gente veio de uma geração massacrada pelo mito de que homem não chora, né? Que é sinal de fraqueza chorar. Mulher tem que sentar e cruzar a perna, tem coluna reta, que a gente nasceu para fazer determinadas coisas, né? Ontem eu vi um depoimento da Ana Paula Padrão muito interessante, bem bacana, falando sobre isso, sobre essa febre de reborn, de legendários, né? E ela falou assim: as pessoas criam teorias em cima de algumas coisas, mas a gente tem que lembrar que nós somos pessoas de verdade, né? Nós somos aquelas mulheres que acordam cedo e trocam a sua força de trabalho por serviço em nome de um salário. A gente não tem que se deixar levar por um grupo pequeno ou de alienados que seja. A gente tem que lembrar do nosso valor, né? Dos nossos princípios, e a gente tem que valorizar a nossa vida pessoal. Porque por mais que você tenha amigos, quem sente na pele, na carne o que está acontecendo com você é só você. Você pode ter a pessoa mais maravilhosa do mundo dentro da sua casa, como eu tenho meu Falou marido, como tudo. você tem a sua esposa. Mas o N ainda fala assim, eu quero solidário, quero solidário. Eu falei assim, você é, mas não adianta. Porque na hora que a dor tá num nível altíssimo e eu tô irritada, é a hora que eu tenho que ficar aqui no meu canto, né? Cada um reage de um jeito, né? Então a gente veio de uma geração onde a falta de afeto era força, o afeto era fraqueza. E hoje, nós cometemos, às vezes, o erro inverso. A geração de hoje está confundindo afeto com permissividade, com abuso, com excesso, né? Então, hoje você tem histórias. Se antigamente, na época da minha mãe, a professora usava palmatória para bater na mão do aluno, na minha época, eu ficava de castigo porque eu não sabia a tabuada do 4, do 3, eu ficava de frente para a parede, né? Na sala, aconteceu isso comigo. E a sala inteira rindo, né? O que que acontece? Hoje, a gente sabe de escolas, e já aconteceu na escola dos meus filhos, de uma criança tirar uma nota baixa e a mãe ir lá reclamar e o professor dar outra prova, uma semana depois para essa criança. Então, a gente tem que aprender, que a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações para a gente ensinar a geração futura a lidar com as frustrações delas também. A gente tem que aprender a comemorar nossas vitórias, sim, porque a gente Nossa, sabe quanto doeu cada passo que a gente deu nessa jornada que a gente chama de corrida, mas que para mim, na verdade, é uma metáfora da vida, né? muito bom. E a gente, com isso tudo, a gente aprende a dar valor, né, Si? Dá valor. É. Cara, é valor. Que valor? Eu fui pra prova e não foi o resultado que eu queria. Cara, dá valor pro que você conquistou. Antes você não corria nada e agora você está reclamando do tempo que você fez? Não. Ó, esses dias, não faz muito tempo, de uma semana pra cá, eu acho, o Felipe, meu filho, aprendeu a montar aquele cubo mágico, sabe? Aquele Uhum. cubo. Eu não sei montar até hoje. Eu vejo aquilo. Eu Mano, pra mim é também, eu me grego. cago toda. Pode me dar o cubo quase no finalzinho, falta Eu só vou dois fazer quadradinhos. merda. Mano, eu embaralho tudo e não vai sair. Não sei, cara. Enfim, e o Felipe também não sabia. Ele chegou frustrado da escola porque uns amiguinhos da sala já sabiam montar. Ele chateado, pô, eu não sei montar. E eu levei meu cubo e meu amigo montou e voltou montado. Ele feliz, assim. E falei, mas vamos aprender. Aí, cara, fomos, Pri incentivou eu. E, pô, assiste vídeo e vai aprender como ele ficou lá treinando e tal. Não sei o que, tal. Ficou e não conseguia, ficava chateado e tal. Aprendeu, demorou sei lá quantas horas, conseguiu montar o cubo, aquela festa aqui em casa. Pô, que legal. Falei, vamos então embaralhar e montar de novo. Ele, não, eu quero, sabe, eu quero um troféu, eu quero deixar montado. Eu falei, não, filho, vamos lá. Comemorou aquela parte. Aí, beleza, desmontamos o cubo de novo, embaralhei e tal, tal. Meu, foi indo. Hoje o moleque tá montando o cubo em 1 minuto e meio. E aí Olha hoje só. ele montou, nossa, aí ele cronometra lá. Puta, fui mal. 1 minuto e 50. Eu falei, pelo amor de Deus, cara.
Você Dá pra foi tia Simone, pra você mal ver. e fez o minuto e 50, você não conseguia montar esse negócio, Isso. cara. Mas é a maldita comparação, né? É, Você, cara, fica feliz, você tá conseguindo. Era impossível, pra mim é impossível. vou também. Se me der, fala, Rodrigo, você tem 5 horas para montar esse negócio, eu já nem quero, eu falo, desisto, me dá outra coisa para Dá outra fazer, coisa. que eu vou gastar essas 5 horas com outra coisa. Porque, mano, Eu também sou e assim. ele conseguiu, falou assim, cara, comemora isso, filho, celebra, é Exatamente. seu, uma conquista sua, sabe? Aí a gente vai ensinando, né, com os exemplos do dia a dia, isso vale pra gente, vale pra mim, que às vezes a gente, pô, e tal coisa e tal, eu falo assim, Rodrigo, vamos agradecer um pouco mais, vamos reclamar um pouco menos, ó, vamos lá, vamos... Né? Porque a gente é ser humano, a gente vai por esse lado de, putz, não foi bom, putz, o resultado não foi tão bom, putz, podia ter sido melhor. Mas, cara, Nunca vai estar feliz. comemora, dê valor às coisas certas que a gente tem que dar. Né? Com certeza. Isso é que isso é muito importante. E que bom, né, mestre? Que a gente tem você para estar sempre trazendo. Eu gosto de você porque você traz sempre um segundo ponto de vista, você traz sempre a outra visão. A gente aprende demais, a gente aprende uns com os outros. E é muito importante. Por isso que eu falo, a gente aprende muito com os alunos, a Muito. gente aprende com as histórias deles. A gente não imagina. É através das histórias dos alunos que eu fui aprendendo, que depois eu fui ver que tinha até livros sobre isso. Pessoas que só de sair para correr é xingado, e já teve gente que já foi apedrejado, né? E a gente não vive determinados universos e a gente não sabe as dores que essas pessoas passam, né? Então eu falo assim, ó, lembra de onde é que você estava? Olha onde é que você está agora, né? A gente não olha, é igual uma obra de arte, né? Você não vai olhar a Mona Lisa de perto, você vai olhar ela de longe, para você ter todo um contexto, né? Ou Um se o tal do momento. preconceito, né? A pessoa criticar uma pessoa que está correndo. A gente tem coisa que a gente não viveu, né? Eu não sei a dor que é um preconceito que, por exemplo, uma mulher passou no trabalho. Eu não sei o que é, porque eu não tenho como saber, eu não tive como viver isso, né? É, E vice-versa. Eu não tenho como saber como uma pessoa que tem a cor da pele diferente da minha é tratada em algum lugar, em alguma nossa, situação. Eu não tenho como é, sentir isso, cara. Eu consigo só me solidarizar. No exatamente. máximo, ouvir, né, ter empatia, mas eu não consigo, cara, porque eu não vivi isso, né? Então a gente tem que ter um pouco de empatia, de se colocar no lugar, mas pelo menos de respeitar, de ouvir, né? De entender, falar assim, cara, essa pessoa tem uma dificuldade disso, é uma coisa que eu não fazia ideia. É. E a gente aprende isso muito com quem? Com os nossos alunos. Sobre, cara, sobre o universo feminino. Eu aprendo muito com você, óbvio, nos nossos bate-papos, mas com os alunos mesmo, no dia a dia, e com filho, e com É, amigos, e com a internet. A gente aprende muita coisa na internet. com certeza. E a gente tem que ter, gente, ó, é um conselho do coração, tá? A gente tem que ter a humildade de mudar de opinião. Total. Não tem nada de errado, não é feio mudar de opinião. Ai, perdi a discussão. Ai, Não, cara, você tem uma opinião. A outra tem outra. Ela te coloca um ponto de vista, você pode mudar de opinião na na hora. hora. E tá tudo bem, cara. Às vezes eu conversando com a Pri, não, vamos fazer assim, não, não isso, porque aquilo outro. Aí vem uma frase e fala assim: caramba, isso faz sentido, concordo com você. E há um segundo atrás eu pensava 100% diferente. Mas, cara, a gente tem que ter a inteligência de aprender com outras pessoas e mudar de opinião, cara. Mude de opinião. Não tem nada de errado com isso, não. É isso aí. E isso é muito importante. Só os tolos não mudam de opinião, né? Você imagina, se a gente não mudasse de opinião, a gente já tá pensando igual a gente pensava quando era criança lá atrás. Quanta coisa a gente já viveu. Quando a gente a gente tem que abrir o leque, né? A gente valoriza a nossa história assim também. E é isso que você falou. A gente talvez não consiga ter total empatia por não poder estar do lado da pessoa, mas a gente consegue ser solidário, né? Quando a gente tem consciência do que está acontecendo, a gente tem que ter sensibilidade para interpretar essas coisas. E que a corrida continue sendo essa ferramenta para nós, né, mestre? Se Deus quiser. Amém. Hoje não Senhoras teve e piada, senhores, esse hein? foi o nosso Bora Falar de Corrida. Maravilhoso. Hoje Hoje foi ó, nem tranquilo. Você tá pintão até ali, vermelho você tá hoje. até. Obrigado, Silena, que você entrou aí. A Simone ficou com medo, acho que não falou tanta besteira. Ai, meu Deus. Obrigada. Valeu, Obrigada, alunos gente. maravilhosos. Bom treino para todos. A Renatinha falou que estava esperando a live para treinar. Bom treino, Rê. Bom treino. Bom trabalho, Joaninha. Teia também está indo trabalhar. Meg, um beijo para vocês. Mestre, muito obrigada por mais uma oportunidade. Tá bom. Obrigada por ensinar tanto para nós. Você é um cara que eu amo. Abelhinha, Ana Paula, parabéns. Parabéns. Comemore mesmo. Catinha também, todo mundo. Muito bom. Vocês são os melhores. Beijo! Beijo. Semana que vem estamos de volta. Tem Bora Falar de Corrida. Se você Preta, boa quiser noite conhecer aí, mais, Preta!
Preta, boa Hã? noite. Boa noite para Preta lá na Austrália. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, tem link na bio. Se você estiver assistindo no Spotify, vai no Google, põe lá boracorrer.com.br e venha fazer parte do nosso time também. E logo, logo novidades para vocês. Beijo, professora. Beijo todo Beijo. mundo. Beijo, Até a galera de próxima. Natal. Beijo. Valeu! Tchau!